Saudações, colegas! Aqui é o AmibCast. Quem vos fala é seu anfitrião, Caio Gouveia, para falar de um tema que é fundamental e até agora não inédito totalmente no AmibCast, que é a terapia substitutiva renal no paciente crítico. O que saber à beira-leito, lá no paciente? Quem vai falar comigo esse tema de suma importância é o Dr. Tiago Romano, que é coordenador da UTI geral do Hospital Vila Nova Star e a UTI oncológica e neurológica do Hospital São Luís do Itaim. Além de ser professor de nefrologia da Faculdade de Medicina do ABC e presidente do Comitê de Oncointensivismo da AMIB. Prazer inenarrável, professor. Legal, obrigado, Caio. Obrigado pelo convite, obrigado pessoal da AMIB. Acho que é um prazer. Primeira vez que eu participo de um podcast, então... Vamos torná-lo grandioso. Vim aqui com a expectativa de poder acrescentar aí no conhecimento de todo mas mundo não que tá tenha escutando dúvida, a gente, só né? de estar participando aqui com a gente, já está acrescentando demais para todo mundo que tem a necessidade de saber mais cada vez sobre esse tema que é muito relevante. Legal, muito bom. Professor, vou fazer uma pergunta que é extremamente complexa, na verdade, nem é, mentira, não é nada complexa. É exatamente o ponto. Qual é o momento que a gente deve pensar em terapia substitutiva renal no nosso paciente? Tudo bem, temos disfunção renal, paciente choque, seja ele cardiogênico, seja ele séptico, seja inflamatório, qual seja esse. Quando que realmente essa disfunção orgânica nos deve fazer pensar em terapia substitutiva renal? Mais precocemente, mais tardiamente? O quanto a gente pode esperar? Na prática, beira-leito. Legal. Não, eu podia responder isso simplesmente falando não sei, Caio. Então, acho que isso a gente já finaliza. Excelente. Não, mas... Tudo bom, acabamos? É isso, ponto. Anota aí já. Mas eu acho que assim, dividindo um pouco a resposta, eu acho que existem, obviamente, as indicações clássicas, né, as urgências dialíticas, e acho que isso qualquer livro-texto traz pra gente. Então, uremia, hipercalemia refratária, hipervolemia refratária, acidose refratária. Mas a questão é a gente tá na beira-leito do doente e entender o timing, né, de intervenção e de indicação de diálise, né? Isso não tem uma assertividade na literatura, mas se o tópico é a gente trazer um pouco para beira-leito ali, eu acho que é muito importante a gente entender a curva de evolução do nosso doente crítico, né? Onde eu quero chegar? Você pega dois pacientes que têm o mesmo grau de injúria renal aguda. Então, tem lá um paciente com injúria renal aguda Cadigo 3, o outro com injúria renal aguda Cadigo 3. Só que se eu contar uma história que é o seguinte, esse paciente com injúria renal aguda Cadigo 3, nas últimas 24 horas, ele foi admitido via do pronto-socorro, foi feita uma terapia precoce guiada por metas, esse paciente vem desmamando de vasopressor, clareando o lactato, está menos taquicárdico, saiu droga vasoativa, plaqueta subiu, não tem delírio, só que esse paciente está numa IRA Cadigo 3, né? Esse é um doente. O outro doente com o mesmo valor laboratorial e com a mesma classificação de IRA, eu vou te contar uma história diferente. Foi admitido via pronto-socorro, a gente não tem um foco definido, lactato não está clareando, droga vasoativa vem em ascensão, plaqueta vem em queda, disfunção neurológica que não era um problema, agora ele está num delírio hiperativo, né? Então são dois pacientes totalmente diferentes. No primeiro doente, talvez eu me permita esperar um pouquinho mais e entender que a disfunção renal vá melhorar. No segundo doente, ele vem acumulando disfunções orgânicas e a disfunção renal é mais uma delas. Então, o que me leva a crer que em 6 horas, 12 horas, 24 horas, esse segundo doente está melhor do ponto de vista de disfunção renal, né? Tudo isso para dizer que é importante a gente valorizar duas coisas. E aqui, nível de evidência, 54F, né? Que é a minha opinião pessoal. É a gente valorizar a curva de evolução da doença crítica desse doente e, eventualmente, o SOFA não renal desse doente. E onde eu quero dizer? Valorizar como que tá as outras disfunções orgânicas, como que foi a evolução da sua lesão pulmonar aguda, se a sua plaqueta está subindo, se a sua disfunção hepática é um problema, se a sua plaqueta vem em ascensão. Então a gente tem esse contexto. Se você me perguntar um pouco de medicina baseada em evidência nessa discussão, a gente tem algumas subpopulações que parecem que se beneficiam aí de um time um pouco mais precoce, né?
Uma delas é o paciente com lesão pulmonar aguda ou síndrome de desconforto respiratório, né, na vigência de balanço hídrico positivo. E a gente tem um trabalho clássico aí que é do pessoal do Emílio Ribas em relação à leptospirose e síndrome de Weil, né? E a esses pacientes, se você não tolerar muito balanço hídrico acumulado de uma maneira positiva, né? Alguns outros doentes aí, talvez por uma série de casos, mas nada de estudo randomizado controlado, os pós-operatórios de cirurgias cardíacas também. Isso talvez porque você sabe muito bem onde foi o início da injúria renal desse doente, né? Teve um tempo programado para SEC e pulmões inflamados também toleram mal. E outras populações, nenhuma evidência muito clara para time mais precoce em relação a time mais tardio. Então, estudos como EKI, ELAIN, né? Então, a gente não consegue ser assertivo em relação a isso por conta de heterogeneidade de grupos, enfim. Mas o que eu gostaria de deixar talvez de ideia para essa sua pergunta se você está à beira-leito ali com um paciente com disfunção renal, se você acha que tem que introduzir ou não diálise, espera um pouquinho mais ou não, dê uma olhada na curva, na curva de doença de base desse doente e como vem as outras disfunções orgânicas desse paciente. E uma ferramenta beira-leito que é talvez válida é o teste de estresse de furosemida, né? Então, se você chegar, tem essa dúvida, para que lado que a minha disfunção renal está caminhando? Será que ainda tem túbulo viável ali? Ou tudo aquilo ali é uma necrose tubular aguda ou uma disfunção renal que não vai melhorar? Então, é a proposta de você fazer 1 a 2 miligramas por quilo de furosemida e avaliar a resposta de diurese nas próximas 2 horas desse doente. Se a diurese for maior do que 200 ml, talvez ali ainda tenha túbulo viável e isso se correlacionou bem em alguns estudos com marcador de lesão tubular e você pode esperar um pouco mais. Agora, um teste de estresse de furosemida negativo mostra ali que sua reserva funcional é muito ruim. É, né? Pequena. É pequena. Falando desse teste de estresse, agora até por curiosidade, isso é importante para a gente pegar. Qual é o paciente que beneficiaria mais do teste de estresse? Esse primeiro paciente CADIGO 3 que você falou, que é um paciente que as funções orgânicas outras estão melhorando, a gente está ainda vendo uma função renal alterada, ou aquele outro, mesmo CADIGO 3, com a função renal também alterada, só que com piora das disfunções orgânicas, ou elas são mantidas, né? Disfunções orgânicas mantidas nessas 12, 24 horas. Legal. E eu traria que esse segundo paciente, o porquê disso? O teste de estresse de furosemida, só conceitualmente, ele não visa transformar uma insuficiência renal aguda oligúrica numa não oligúrica, né? Não é isso. Acho que o papel do teste de estresse de furosemida é responder uma pergunta de qual a reserva funcional que aquele rim ainda tem. Tá. E aí, para isso, talvez esse segundo doente seja uma dúvida mais perene que a gente tem aí, né? Que é o doente mais, digamos assim, crítico, mais funções orgânicas. Isso aí. Esse teria um benefício maior do teste de estresse. Isso. Então, assim, só para trazer um pouco de conceito nisso, um dos primeiros autores que fez isso foi um professor que chama Shala, né? O Dr. Shala. E aí, realmente, ele vinha tentando responder essa pergunta. Falou assim, esse rim aqui, será que ele ainda tem reserva funcional? Então, ele correlacionou o teste de estresse furosemida com marcadores de lesão tubular. E ele viu lá uma área embaixo da curva ROC super boa para a resposta de furosemida em relação a KIM1, NGAL, outros marcadores de lesão tubular aguda, né? Então, na verdade, é um teste com mais intuito diagnóstico do que, de fato, a gente mexer em terapêutica. Eu diria que até prognóstico. Prognóstico, né? Pensando em prognóstico. Quer dizer, se ele respondeu, quer dizer que sobrou néfron, se as disfunções orgânicas estiverem melhorando, ele pode se comparar àquele primeiro paciente que a gente está vendo as disfunções orgânicas melhorando de fato, né? Então, como tem néfron ainda aí, é bem provável que esse paciente possa, numa melhora hemodinâmica, ou seja, uma melhora das disfunções orgânicas, ele também recuperar a função renal. É isso aí. Se o intensivista chegasse para mim, o intensivista e falasse assim, Thiago, chamei aqui para avaliar um doente, então, mas ele está numa IRA CADIGO 3, o SOFA não renal dele vem acumulando, balanço hídrico positivo na vigência de uma relação PF de 120, fiz o teste de furosemida, só se respondeu 50 ml. Cara, ele me dá as ferramentas para dizer, cara, então, o que você precisa é um Shile diálise ainda. Prepara para o Shile. É isso aí. O teste agora vai ser outro. É isso aí. Não, muito bom, muito bom. E
sabendo dessa questão, até você falou do paciente cádmico 3 e tal, a gente vendo o paciente na UTI chegando, ele tem, a função renal dele está ótima, tá 1.2, mas você vê a droga subindo, você vê um paciente que vem, de certa forma, com uma perfusão pior, ainda não em ventilação mecânica, uma perfusão pior. A gente na beira-leito, sem muita ferramenta à mãos, né, sem muita evidência também, pensando, a gente sabe, esse cara, se aumentar a droga, começar a ter disfunção, é bem provável que amanhã o rim dele já está com 3 de creatinina. A gente já vai o famoso bidu de plantão. E muitas vezes isso é verdade, né? A gente vê isso acontecer. Considerando essa própria classificação, cádmico 1, cádmico 2, cádmico 3, quando esses pacientes que seguem esse caminho, né, que é um caminho da lesão renal aguda, quando a gente deve começar a se preocupar mais? Considerando essa própria classificação, até para o pessoal pegar essa classificação que a gente tem usado com mais frequência, já foi aqui, já foi Rifle, né? E agora a gente está usando mais o CADIGO. O que a gente pode, dentro da terapia intensiva, sem usar a sigla demais, sem usar nossas evoluções, aquelas evoluções enormes, com um monte de sigla, o que para a gente, como intensivista, essa classificação pode nos dar pistas na beira-leito que esse paciente pode vir a melhorar a função renal ou ele pode vir a piorar a função renal. Legal. Cara, eu vou até mudar um pouco o foco da pergunta, cara, mas pode mudar, fique à vontade. Mas eu trago assim, mas eu vou chegar onde você me perguntou. E aí eu convido quem estiver escutando a gente a fazer o seguinte exercício de cuidado do doente. Excelente. Você tem um paciente que você admite na UTI num pós-operatório de uma nefrectomia bilateral. Certo. Nefrectomia bilateral, tal. Esse paciente chega, tá bem e tal, você colhe os exames de admissão desse doente. Esse paciente vem com creatinina de 1. E aí você, munido ali de algumas ferramentas, você vai lá e coloca no Cockcroft, né? Cockcroft Gout. Gout e tal. E aí te dá... Ó, esse paciente aqui, ele tem 80 ml por minuto por 1,73 metros quadrados de clearance, né? E, cara, então tem injúria renal aguda? Não tem. Tá creatina de 1 e tal. No primeiro pós-operatório, os exames de rotina desse doente apontam para uma creatina de 1,7. Aí você fala assim, cara, Cockcroft Gout, ó, agora tá uns 55, né? Segundo pós-operatório, creatina de 2,5. Cockcroft Gout, 30. E aí essa ira CADIGO 1, 2 e 3 vai evoluindo. Vai evoluindo. Só que isso é uma brincadeira só para dizer anedoticamente, cara, qual que era o clearance e a disfunção renal desse doente no momento 0? Era um clearance de 0. Era um paciente nefrectomizado bilateral. Então, tudo isso para dizer que muitas vezes a gente se ampara em fórmulas e critérios siglas. E a gente não sabe quanto que foi o real impacto da lesão renal no momento 0 daquele doente. Perfeito. Então, esse exercício que eu fiz aqui com vocês foi para pegar um pós-operatório de uma nefrectomia bilateral, que é óbvio que esse paciente vai ter clearance de 0. Mas quem garante que aquele paciente que chega num pós-choque séptico, num pós-cirurgia cardíaca, num pós-cirurgia de alto risco, ele não tem um grau de disfunção renal e a creatinina é só um marcador de acúmulo de escórias nitrogenadas, quando na verdade o dano renal é um dano permanente ali, né? Certo. Então, o que você perguntou, foi assim, ó, a partir de qual CADIGO que eu preciso me preocupar? Eu falei assim, não sei. Né? Talvez se seu paciente tenha um CADIGO 3, mas ele passou por uma catástrofe renal há 48 horas atrás, esse é um cara que você vai esperar que ele vai piorar. Por outro lado, se ele pode ter um CADIGO 3, mas numa curva de melhora. Ali, né? E isso ninguém sabe, assim, do ponto de vista assim, ó, não, legal, Thiago, você está trazendo que esse paciente tem um grau de injúria renal no momento 0, e a partir desse momento que eu vou ver laboratorialmente ou clinicamente é só uma repercussão do dano renal instalado. Mas como que eu sei o que acontece nesse rim no momento 0? Putz, não dá para saber. Não dá para ter uma noção. Não dá para saber. E assim, e aí talvez a gente comece a buscar biomarcadores mais precoces, biomarcadores mais acurados do que a creatinina. E aí, aprendendo o que a gente faz com os cardiologistas, né? Chega um paciente com dor torácica, né? Ele é submetido a uma bateria de exames e ele é submetido a um marcador de lesão miocárdica, e esse paciente pode ou não evoluir para um marcador de disfunção, que é um choque Philip 2, 3, ou perda da fração de ejeção, né?
E aí no rim a gente dosa a creatinina, que seria um marcador de perda de função renal, Certo. presumindo que aquilo denota estrutura renal. Entendi. Né? Então a gente faz esse bypass aí, fazendo uma analogia. A creatinina seria a queda da fração de ejeção e a nossa troponina seria a interrogação ali, a beira-leito, o que a gente está utilizando. Né? O que a gente poderia usar para sinais de lesão mesmo, né? Isso. E é interessante que isso aí você falou do nefrectomia bilateral, até anedoticamente conversando, e o quanto a gente se apega a essas siglas e a esses números, né? Uhum. Que muitas vezes, obviamente, você sabe que esse paciente vai precisar, sim, de uma terapia substitutiva renal, ele não tem um rim. Perfeito. Né? Agora, falando ainda nessa mesma ideia, muitas vezes a gente vê um paciente que naquele dia, você vê que todos os choques foram resolvidos, Uhum. a diurese dele abriu, ele está sem nenhum tipo de estímulo, né? Ele está conseguiu fazer em 24 horas um débito maior do que 1 ml por quilo por hora. Só que você vê, o colega passa para você, olha, mas piorou a função renal. Uhum. E aquela função renal, de certa forma, nos fala, mas por que piorou? E muitas vezes também, voltando para aquela velha história, na prática ela vai piorar, mas ela vai melhorar depois no dia seguinte. A gente já meio que já vai por osmose entendendo o funcionamento até no nosso dia a dia. Isso tem a ver com o quê? Que a creatinina é um marcador mais tardio, poderia ser isso, e em muitos casos a gente tem aquela elevação da ureia e a creatina baixando. A creatina baixou no dia seguinte e a ureia subiu. Eu falei, mas o que será que aconteceu? E são dois marcadores muito pouco inespecíficos, né? Mas o que isso pode dizer para a gente, a beira-leito, vendo o paciente com um bom débito urinário, sem nenhum tipo de estímulo? Legal. Eu acho que assim, entender a fisiologia do que acontece ali, né? Então hoje se acredita, Caio, que uma vez que você tem um dano renal inflamatório, então vamos supor que você tem um paciente séptico, esse paciente séptico ele tem algum grau de hipoperfusão renal no momento zero, e essa hipoperfusão renal, ela vai levar a formação como se fosse de um backleak, né? O que geraria ultrafiltrado, que geraria a urina desse doente, isso volta para o interstício, e isso leva a um processo inflamatório local. E esse processo inflamatório local culmina com a produção de umas coisas chamadas família das caspases, que vão levar à apoptose tubular. Então, no momento inicial dessa agressão renal, o momento inicial pode até ser hemodinâmico, né? Mas o que perpetua isso é a inflamação e a apoptose tubular. Né? E dizer quanto disso vai durar é difícil dizer. Então, nessa sua analogia, eu falo assim, tenho todas as disfunções orgânicas em melhora, o paciente está evoluindo com o aumento da creatinina, mas urina bem, ácido base está ok, potássio está ok, pulmão não sente o impacto desse balanço hídrico eventualmente acumulado. Cara, espera. E aí tem até uma linha de raciocínio que é o que você tem para fazer no momento zero, que é realmente terapia precoce guiada por metas, buscar o seu foco infeccioso, cuidar do seu choque cardiogênico e tal. E uma vez que isso tudo já está resolvido e esse rim continua em progressão, mudar um pouco o modelo mental de quando que é o momento de você substituir a função renal. E não continuar perseguindo metas hemodinâmicas num paciente que já tem tudo alcançado. Né? Então, e isso nos últimos anos vem trazendo esse conceito um pouco melhor para a gente, quer dizer que o rim não é um órgão meramente hemodinâmico, né? Ele é um órgão que também sofre a sua inflamação, a sua apoptose tubular. Então, hoje você passa a visita na UTI, todo mundo entende que o delírio é uma disfunção orgânica mediada por inflamação. Todo mundo entende lá que a síndrome de desconforto respiratório, você tem alteração do pneumócito tipo 2, dano alveolar difuso, processo inflamatório pulmonar. No fígado a mesma coisa, mas no rim ainda tem essa questão de, o rim ainda é um órgão hemodinâmico, e a gente fica com aqueles 588 de Ringer e faz uma prova de volume e tal, quando na verdade o que pode estar acontecendo no rim é a mesma coisa que os outros órgãos, é um processo inflamatório que resta você cuidar do seu foco e esperar um pouco as coisas ajustarem. Entraria aquela máxima, né? Tem uns colegas que tem aquela máxima, o deixa como tá para ver como é que fica, que é monitorização, né? O deixa como tá para ver como é que fica. Quando a gente é muito também invasivo, de certa forma a gente pode prejudicar mais do que ajudar. Né? Então, eu acho que é isso, assim,
é o doing less, mas porém você tendo aquela segurança, né? Tá à beira-lei do doente, qualquer coisa que está acontecendo, você está pronto para mudar a sua linha de raciocínio, né? Perfeito, perfeito. Voltando agora para a nossa terapia substitutiva renal, agora que a gente entendeu todo o processo dessa disfunção orgânica, que é realmente uma das mais difíceis da gente conseguir ponderar, até porque a gente vê uma melhora bem visível das outras, e do rim a gente fala, nossa, mas está urinando, mas a gente fica até na dúvida. Um grande problema que a gente vê com frequência quando o paciente inicia diálise são as frequentes, especialmente, né, vamos começar com a diálise convencional, intermitente, são as frequentes hipotensões, necessidade de droga vasoativa, num paciente que até, de certa forma, estava compensado suas disfunções orgânicas, até estava sem droga. E durante essa diálise, ele, de fato, descompensa. Como nós, à beira-leito, podemos tomar uma conduta perante a isso? Legal. Nesse caso, que é um caso que é o nosso dia a dia. É o que acontece. Legal. Pô, botei na diálise, mas aí descompensou tudo de novo, agora está com droga alta. Isso é uma máxima na passagem de plantão. Legal. Né? Legal. Olha, existe um pacote de coisas para serem feitas, mas só a gente entender assim, o que determina a instabilidade hemodinâmica no paciente na diálise, né? Então, o principal determinante de alteração hemodinâmica no paciente em terapia renal substitutiva, na verdade, são 2 pontos. O primeiro deles é a variação osmolar desse doente, e o segundo, obviamente, o status volêmico desse doente, né? O primeiro, que é a variação osmolar, que quer dizer, quanto mais rápido você variar a osmolaridade desse doente, maior tendência à hipotensão e instabilidade que ele tem. E uma outra complicação que você pode ter disso é edema cerebral. Certo. Então, você perguntar hoje, assim, quais são os doentes que você tem melhor aí, evidência para você indicar uma terapia mais contínua. São aqueles pacientes que você não pode variar muito a osmolaridade por intervalo de tempo. Então, pacientes com hipertensão intracraniana, pacientes com disnatremias, pacientes com ureia muito alta e os pacientes com instabilidade hemodinâmica. Perfeito. Né? Então, o principal determinante de instabilidade é variação osmolar alta no intervalo de tempo e variação volêmica. E aí, a gente tendo esses 2 conceitos, a gente começa a entender o porquê que diferentes métodos têm impacto nisso. Então, por exemplo, se você pega um método intermitente, a capacidade que ele tem de baixar a osmolaridade por intervalo de tempo é muito grande. Então, se a gente fosse colocar num gráfico, é como se o paciente saísse ali dos seus, 360 miliosmols por litro de osmolaridade, e em torno de 2 horas ele cai para 280. Certo. Cara, isso do ponto de vista de estabilidade para o doente é muito grande. Então seria uma curva assim. No método contínuo é como se fosse bem mais leve. E o meio do caminho seria o método híbrido, que é a famigerada SLED aí, né? Então você pergunta assim, Thiago, quais são os principais determinantes de instabilidade no seu doente e por que esses determinantes são impactados pelo método? Eu diria que variação de osmolaridade e variação de volemia. Perfeito. E aí os métodos, quanto menos impacto eles trazem nisso, melhor o impacto de instabilidade. Mas o que você me perguntou foi assim, legal, dentro desse conceito de instabilidade no paciente com hemodiálise intermitente, o que fazer, né, para guiar? Tem um grupo francês que eles propuseram um pacote de medidas para instabilidade hemodinâmica no diálise intermitente, né? Então, uma delas é ligar com Prime. Então, imagina que seu paciente tem o seu Shiley, né, 2 vias, você conecta aquela via na via arterial do doente, e aí você só vai conectar a via venosa quando todo o circuito estiver preenchido, né, e depois você conecta no doente para ele começar a fazer diálise. Então, nisso você já perdeu o volume da sua linha arterial e do seu capilar. Então, eventualmente deixar tudo preenchido e já conectar as 2 vias, e conforme vai saindo a via arterial e já vai preenchendo e devolvendo para o doente, é uma das medidas simples para isso daí. E na nefropediatria tem muito da questão do priming com albumina, né? Então, tentar diminuir essa questão pela própria capacidade osmolar da própria albumina, né? Isso, para você fazer esse priming albuminado, ou mesmo, mas isso é mais em crianças, né? Que é fazer o priming com hemoconcentrado, mas isso a gente não está falando sobre adulto, tá? Uma outra questão é você variar menos a osmolaridade desse doente. Como? Dando menor dose de diálise. Como? Mexendo no seu fluxo de dialisato. Isso muitas vezes é um erro comum que a gente vê na beira-letra. Fala assim, o paciente instabilizou tudo, então o colega já vai lá, já mexe na UF, ok. E o segundo ponto é fluxo de sangue.
Assim, não, mas o principal determinante de variação da osmolaridade é o fluxo do seu Do dialisato. dialisato. Então, Perfeito. a redução do fluxo do seu dialisato também como outra medida. A outra medida que esse grupo propôs é a questão de temperatura no banho. Então, você dialisar esses pacientes com banhos com baixa temperatura, tentando gerar vasoconstrição no seu doente e melhora da instabilidade. E um outro tópico que eles colocaram, que eu acho que é bem interessante, e muitas vezes a gente não carrega isso à beira-leito, que é você ter uma estratégia para sua terapia intermitente. Então, por exemplo, você está num lugar que você não consegue fazer uma SLED ou uma diálise contínua, mas você tem que perder volume desse doente. Talvez a primeira hora desse doente, você ligar só o F, por exemplo, não variar a osmolaridade. E aí, conforme você vai tendo a tolerância desse doente, você coloca para dialisar a partir da segunda e terceira hora desse doente. E aí tem várias estratégias, mexer no perfil de sódio, disso. Depois tirar o volume, que era o seu ponto principal naquele primeiro momento. É isso aí. Então, assim, respondendo a sua pergunta, que eu falaria, olhe para o seu fluxo dialisato, porque ele é um principal determinante da osmolaridade. Obviamente, volemia, trending topics aí de você ter isso na mão do seu doente. Temperatura do seu banho e estratégia ao longo da diálise intermitente, com ligar com prime, se você tem uma UF na primeira hora, na segunda hora, e depois colocar esse seu paciente para dialisar. Saber que esse é um doente que muitas vezes, isso é uma coisa que a literatura não traz, mas que nível de evidência 54F também, que é a minha opinião pessoal. Aquele paciente que recebe muito volume, né, diariamente, muitas vezes a diálise intermitente não dá conta daquilo, mesmo que diária. Perfeito. Então você tem lá, o paciente recebe seus 2.000 de NPP, mais sedação, mais alguma outra coisa, hemoderivado, antibiótico, tudo. Aí você fala assim, cara, diálise intermitente esse doente todo dia com 3 litros de volume, só que pulmão piorando, tudo, cara. Fica ainda positivo mesmo assim? Esse seria um doente para uma diálise contínua, na minha opinião. Né? E um outro doente, mas aqui a nível de evidência mais do que 54F, que é o paciente hipercápnico, né? Que eu acho que é um paciente também candidato para né? Não literatura. Opinião. Mas a beira-leito já nos dá um belo de um guia vendo essa situação, né? Já que isso é uma coisa que é muito frequente, a gente sempre tem que tentar, porque às vezes em serviços grandes a gente tem uma equipe que está cuidando da diálise, a gente tem todo o pessoal treinado, mas em muitos lugares, especialmente mais remotos, é a gente que tem que tomar a medida. Vamos parar o F agora, ou diminuir o dialisato, essas condutas. Então, considerando em ordem, seria esse prime inicial, seria uma boa. Pensar sempre na volemia do paciente, né? Ver a volemia, que é o grande vilão. Se tem que tirar muita coisa, pode ser que ele descompense mais e vale a pena pensar se existe possibilidade numa contínua. Tentar diminuir a quantidade de volume que você coloca. E aí você tinha falado também, primeira coisa, temperatura e depois dialisato. Isso. Por último, fluxo de sangue. Isso. Lá atrás. Você colocar assim, principais determinantes de variação de osmolaridade no seu doente. Dose de diálise, ou seja, fluxo de dialisato, remoção do seu doente, tempo da sua terapia e, por último, fluxo de sangue. É o primeiro que a gente vai, né? Excelente. Outra pergunta que também vem com a mesma ideia a gente fala, mas sempre que a gente começa a diálise, ele vai mal. No comecinho, aqueles primeiros 10, 15, 20 minutos até meia hora, mesmo na contínua, na pré-contínua, ele começa a ter descompensação e depois pode ser que ele até se estabilize. Primeiro ponto, a grande dúvida que a gente chega lá, fala, e aí isso acontece, né? Por quê? Então, em diálise contínua isso tende a acontecer menos, mas pode acontecer. Tanto é que aí outra dica, a beira-leito que eu dou, que é nesses pacientes com diálise contínua, você fazer pelo menos uma avaliação depois de primeira hora de diálise do ponto de vista hidroeletrolítico, né, para ver se tudo ocorreu bem, né? Tá. Mas no paciente em diálise intermitente é a questão da chamada síndrome de desequilíbrio. Então, a síndrome de desequilíbrio, ela nada mais é do que essa questão da variação osmolar muito rápida. E aí isso tem uma esfera grande, assim, de manifestação clínica. Então, pode ser desde aquele paciente que começa a dialisar e tem um pouquinho de cefaleia. Isso pode denotar um pouco de edema cerebral no começo da diálise por variação de osmolaridade, até aquele paciente que instabiliza, choca, abre pupila, né, e hernia. Então, isso muitas vezes tem a ver com variação osmolar, e aí na literatura vocês vão achar isso como síndrome de desequilíbrio intradialítico. Né? Intradialítico.
E isso corre principalmente nessa primeira hora. Nas primeiras horas, nas primeiras horas de diálise. Isso. E se a gente consegue, nesse caso, a gente vai fazer a mesma seara que a gente fez naquelas primeiras situações que a gente falou do paciente instado. Isso. Nesse ponto, Caio, aí a gente entra um pouquinho no neurocrítico também, né? Sim. No neurocrítico que tem risco de edema cerebral, de hipertensão intracraniana, e você não tem um método contínuo ou um método híbrido, existe recomendações, assim, um nível de evidência baixo também para você não deixar que a osmolaridade desse doente caia muito rápido. Como? Com soluções ricas em poder osmótico. Então, existe o famigerado usar o manitol na primeira hora de diálise. Então, existe esse grau de adaptação, né? Certo. Então, hoje a gente sabe que eventualmente edema cerebral, hipertensão intracraniana, necessidade de diálise é igual a um método contínuo, né? Mas você não tem disponível tudo isso, talvez pense em como variar menos a osmolaridade do seu doente, aí talvez solução osmoticamente ativa seja uma opção, né? Especialmente no neurocrítico, né? Especialmente no neurocrítico. Entre outras intercorrências que a gente conversou, uma delas que sempre também leva em consideração é aquele paciente que é pedido vaga na UTI para você, dialisava, o paciente crônico, já dialisava com uma certa frequência, teve um quadro infeccioso, está resolvido, foi para a enfermaria da nefrologia, e na enfermaria da nefrologia fez uma diálise, ok. Segunda diálise, dor no peito, foi fazer uma angioplastia, fez fazer um cateterismo, viu uma CD ocluída, angioplastou, foi uma parada, mas reverteu. Foi para UTI, não tinha mais nenhuma outra lesão, foi fazer a diálise novamente, primeira diálise sem problema, segunda diálise, nova parada, dessa vez em AESP. Não tinha uma evidência de alguma outra lesão. Nesses casos, essa parada cardiorrespiratória, um paciente que não é neurocrítico, né, um paciente mais cardiopata, tem algum cuidado mais especial, diferente do que a gente faria num outro paciente geral que teria uma hipotensão ou alguma intercorrência? Entendi. Você diz assim, por exemplo, um paciente que passou por um choque cardiogênico, está dialisando e tolera mal ali do ponto de vista de... Tolera mal, mas muito mais por causa, na hora de ligar a diálise, porque ele realmente fica mais hipertenso. De repente você liga a diálise, ele, por algum motivo, ele tem essa descompensação. Entendi. Putz, viria com esse mesmo pacote que a gente vinha comentando antes. Mesmas ideias aí, né? Talvez esse paciente, se sair dessa condição, tudo, tem uma ferramenta que a gente utiliza pouco ainda em terapia intensiva, mas que alguns grupos aí trazem como uma evidência boa para o paciente também agudo, é a peritoneal, né? Tá. Então, a gente estressa pouco, né, a diálise peritoneal na UTI, mas tem evidências de que tira talvez o paciente chocado, hipercatabólico, tudo, mas o cardiopata, o coronariano, tal, talvez são pacientes que é uma ferramenta que a gente poderia estressar mais, né? Muito interessante. E são coisas que a gente vê no nosso dia a dia, assim, todos os dias a gente tem uma situação em que a gente tem um paciente que tem uma descompensação, seja ela qual for, normalmente hipotensão, normalmente uma necessidade de droga vasoativa, normalmente uma piora hemodinâmica, até neurológica, né? Durante a diálise. E essas interrogações que você agora sugeriu pra gente são coisas que são preciosas da beira-leito para a gente poder definir. Ó, eu vou te trazer mais ou menos, cara, o que eu faço assim, nesse dilema de qual método indicar, né? Se eu estou diante de um paciente com edema cerebral ou risco de edema cerebral, esse risco de edema cerebral vindo de alterações de sódio muito importantes, uremia muito importante, esse é um paciente que eu vou para diálise contínua. Perfeito. Se é um paciente com instabilidade hemodinâmica ou chamado choque críptico, né? Daquele paciente que assim, a macrohemodinâmica tá boa, mas tem um tempo de enchimento capilar prolongado, o lactato vem subindo, tudo, esse paciente eu vou para contínua. E aqui eu tô tirando o viés de seleção de ter lugar que tem os dois, esse método duas disponível, possibilidades, né? Se o paciente é um paciente com muito ganho hídrico diário ali, eu vejo que uma diálise diária não vai conseguir dar conta dele, eu vou para um método contínuo. E se é um paciente com indicação de diálise e hipercapnia, eu também vou para um método contínuo. Então, esse é o que eu carrego mais ou menos como... De diferenciação quando você vai solicitar.
É isso aí. Que é uma terapêutica mais clara, né? Obviamente, em hospitais com maior recurso, isso aí, de certa forma, a gente tem uma condição de fazê-lo, mas em muitos hospitais, que é a nossa grande realidade no SUS, a gente às vezes não tem terapia, Perfeito. ou a terapia é para poucos, né? Perfeito. Ou mesmo, se por exemplo, mesmo para fazer um slide, você precisa entender o cenário todo, né? Por exemplo, Geral. quantas diálises intermitentes a gente tem hoje? Dá para encaixar 6 horas nesse? Não dá para encaixar, né? Paciente, você tem que passar para outro dia. Olha, não tem urgência agora, vou passar para outro dia. Isso. Tem essa gestão também. E falando dessa gestão do paciente em terapia substitutiva renal, falando nesse ponto que até você suscitou, quando a gente pode pensar, esse aqui eu vou dialisar, um chocado. Paciente chocado, funções orgânicas, 48 horas. Esse chocado, funções orgânicas, 24 horas. Esse paciente tem um quadro, já tem previamente uma insuficiência cardíaca crônica, com fração de ejeção reduzida, 21%. Esse aqui é um trauma, né? Esse aqui provavelmente já tem também uma disfunção hepática associada a essa insuficiência cardíaca. Esse aqui tem uma alteração neurológica aguda por causa desse trauma. Uhum. Como é que a gente seleciona? Essa é a grande dúvida, porque é o que você falou. Em grandes centros a gente pode conseguir tudo para todos, obviamente, com benefício, lembrando do suporte sempre ser o benefício para... Se eu coloco o suporte, eu quero tirar. Né? Esse é o ponto mais importante. Mas na situação em que a gente não tem recursos, que a gente viveu, né, há pouco tempo atrás aí na pandemia, a gente viu a situação de poucos recursos, diálise para tudo quanto é lado da mesma doença. Como é que a gente consegue falar esse paciente com a terapia substitutiva renal pode ter um prognóstico melhor do que aquele ali nessa seleção numa situação crítica? Não, assim, acho que assim, os scores prognósticos dos pacientes críticos, eles se aplicam a geral, isso. Mas assim, saindo um pouco do dilema bioético, né? Bioético, obviamente. Tirando pela idade, tudo. Então, saindo disso, a pergunta que eu me faria é qual a repercussão que eu vou ter desse doente se eu não dialisá-lo? Exato. Então, você pegar e falar assim, esse paciente aqui, ele tem 26 anos, tem uma síndrome de desconforto respiratório, complacência pulmonar está em 12, e anúrico nas últimas 12 horas, com balanço hídrico acumulado positivo de 6 litros, né? Assim, cara, se eu não dialisar esse doente, hoje eu posso estar diante aí de uma hipoxemia refratária nas próximas 24, 48 horas, né? Então, esse é uma dúvida. Esse outro aqui, a gente tem eventualmente um edema cerebral, tá com sódio aí decorrente de terapia hiperosmolar, o sódio dele já está em 157, tem uma diurese aí por volta de 1400, um pH de 7,3 tal. Eu falei, cara, talvez a repercussão que eu tenha para dialisar com método intermitente seja mais catastrófica do que não dialisá-lo. Então, segurar um pouquinho, né? Ver que caminho vai chegar, principalmente nas disfunções orgânicas, né? Isso. Às vezes, sei lá, um exemplo que me vem à mente, assim, você vai passar a visita no neurotrauma. Neurotrauma, tal, tá lá com, também se tiver disponível, um monitor de pique. Esse monitor de pique, o paciente está sedado, o paciente recebeu 3 salgadões nas últimas 12 horas por escape de pique, já está em surto-supressão pelo tiopental e tem uma creatina que foi em 2 com uma creatinina com uma acidose metabólica moderada. E eu só olho para o meu cardápio de diálise, eu vejo só um método intermitente. Eu falo assim, cara, vamos segurar um pouquinho de dialisar, né? Até abrir a possibilidade de outro cardápio ou ver uma melhora clínica desse paciente. Aí o colega falou assim, mas a neurocirurgia está vindo para avaliar uma cranectomia descompressiva, talvez ajude no controle da PIC e tal. Então, se eu conseguir dialisar esse paciente com hipertensão intracraniana no ambiente mais controlado, para mim é melhor. Então, é avaliar ali, né? Sempre avaliando, sempre tendo a avaliação como meta. E uma coisa que a gente não comentou muito, que é um conceito que até a gente carrega lá no nosso grupo, e a gente tentando estudar e ler alguma coisa, que é um conceito chamado oligúria relativa. O que quer dizer oligúria relativa? Se for ver a definição de oligúria ali, urinou menos 400 ml e tal, o paciente está oligúrico. Mas será que aquele paciente que está urinando 1 litro, 1 litro e 200, 1 litro e 300, com 200 miligramas de furosemida dia e fechando o balanço hídrico acumulado num pulmão ruim, será que essa diurese de 1.200 ml não é uma oligúria relativa para aquele doente? Quer dizer, para aquela situação ele deveria estar urinando 3,5 litros, mas ele está urinando 1.200. Será que não encaixa aí um conceito de
de oligúria relativa, e isso talvez você consiga pegar no peso do seu doente. Mas aquele paciente que vem ganhando peso, ó, Progressivamente. tá com 20% do peso seco dele, do peso inicial. Ah, mas ele urina, tá urinando todo dia, mas será que não tem uma oligúria relativa aí todos esses dias, né? Será que terapia renal substitutiva nesse doente também não faria sentido, né? Nossa, fantástico. Isso é verdade. Esse ponto é um... E é o que você mesmo falou. Na nossa prática a gente vê, tá 1000 de diurese, mas não tô sentindo que o negócio tá indo bem. É aquele feeling que a gente tem e nesse caso é a oligúria relativa. Para finalizar, eu sei que é muito simplista, mas a ideia é ser básico. Tô lá, sozinho, não tenho ninguém, preciso instalar diálise, o técnico de diálise só sabe apertar lá, ele não tá sabendo, não é treinado, acabou de chegar. Nós, como intensivistas, obviamente não temos uma equipe de nefro de retaguarda, foi tudo por telemedicina, isso acontece muito frequentemente. Como a gente consegue ajustar inicialmente uma diálise intermitente, que é o que realmente a gente vai ver? Como é que a gente pode pensar? Assim, de uma maneira muito simplista, uma prescrição básica, simples, para nós intensivistas temos noção. O que a gente tem que pensar? Tem que pensar nisso, na volemia, enfim. Legal. Aquele bate-bola, jogo rápido. Legal. Ó, assim, o primeiro determinante que você tem que... Então, vamos fazer o fluxograma do raciocínio nefrologista quando indica diálise, né? Então, a gente discutiu um pouquinho das indicações, legal. Vamos discutir sobre método. Então, intermitente, híbrido ou contínuo. Então, você está trazendo que o intermitente e o híbrido eu já não tenho. Então, não tenho esses dois. Caí aqui no intermitente. Do intermitente, eu quero entender o porquê que eu estou indicando a diálise para aquele meu doente. Estou indicando diálise por hipercatabolismo, por acidose, por hipercalemia, ou estou indicando a diálise por hipervolemia. Isso. Não. Então, se eu estou indicando diálise por hipervolemia, o F desse doente é algo importante para mim, né? E aí, próximo passo, fluxo de sangue. O fluxo de sangue, geralmente a gente tem um catéter 11.5 French, a gente vai ter uma média de 200 ml por minuto mais ou menos de fluxo de sangue. O segundo ponto é o fluxo dialisato. Então, o que define o método intermitente, a gente tem aí acima de 500 ml por minuto de fluxo dialisato. Ó, meu paciente está instável, com risco de síndrome de desequilíbrio, será que a gente não consegue baixar um pouco mais, deixar entre 300 e 500 fluxo dialisato desse meu doente? Ó, conseguimos, tá? Outro ponto é o F efetiva desse meu doente. Isso aí é o elixir. Cereja. Isso. Cereja do plastro Brás Cubas, aí tinha que descobrir. Mas é a avaliação de volemia do seu doente, quanto que ele pode perder. Talvez isso que a gente comentou no começo do podcast, que é você lidar com esse perfil, né? Esse paciente não precisa... eu quero que ele perca 4 litros em 4 horas. Ele não precisa perder 1 litro por hora. Ele pode perder na primeira hora 500 ml, depois na segunda hora 1,5 litro, depois voltar e você... Vai se adaptando. Se adaptando a isso. E o último ponto é, obviamente, a temperatura do seu dialisato, né? Aqui a gente está conversando muito sobre prescrição de solução de diálise, porque na grande maioria dos serviços é máquina de proporção mesmo, né? Então, aquela solução ácida, aquela solução básica, puxando uma proporção de água do sistema, né? Então você não tem muita margem para mexer ali. Mas um ponto que a gente sempre vê, e mesmo quando a gente entra na discussão de choque refratário, é cálcio. Então sempre dá uma olhada no seu cálcio do seu doente também. Então a estabilidade hemodinâmica do doente, sempre dá uma olhadinha em hipocalcemia, que acho que é uma coisa importante ali também. Visão do cálcio também entra como uma das... Pensando em distúrbio eletrolítico sendo o principal que pode causar essa... instabilidade. Uma coisa e aí saindo um pouquinho da terapia renal substitutiva, entrando em questão de choque refratário, né? Então a gente sempre fica naquela questão de associa vasopressor, vê se tem componente cardiogênico, vê se tem componente volêmico, mas temperatura, acidose e cálcio, né? São 3 pontos importantes. 3 pontos importantes. A tríade mortal também do sangramento, né? Isso. Pensar. Isso aí. Trauma geral, também, né? Trauma. Temperatura, acidose e cálcio. Isso aí. Fantástico. Mais uma Amibcast que você não vai perder, obviamente. E agradeço muito a presença do Dr. Thiago Romano comigo aqui nessa conversa, que foi extremamente esclarecedora. A Amibcast tem que guardar como favorito. E, obviamente, me despedindo. Obrigado. Peço a consideração, suas últimas palavras aí sobre esse tema. Que gostou? Foi legal? Não, muito Foi bom, legal? muito Gostaram bom. da Amibcast? Legal. Não, mais uma vez agradecer, Caio, e assim, a gente fica disponível, que vocês
que eles precisarem para projetos futuros e tal. E espero ter acrescentado para quem está Cara, escutando esse podcast aí. fantástico. Né? Pô, eu tô aqui perguntando que nem doido, vai poder alongar aqui, mas ó, tá lá, tempo esgotado. Então alonguei mais uns 10, 15 minutos tranquilamente. Agradeço muito Legal, a obrigado. paciência nas perguntas e um bate-papo fenomenal. Muito obrigado e você sabe, quem vem tomar café comigo?